Quem é o Espírito Santo? Seria o Espírito Santo uma falange de espíritos? O Espírito Santo seria uma força ativa de Deus? O Espírito Santo seria um ser criado? São essas as dúvidas e as heresias que as pessoas estão falando a respeito do Espírito Santo. E agora é momento de, através desta lição, a lição de número 9, que faz essa pergunta, quem é o Espírito Santo? É o momento agora de nós tirarmos todas as dúvidas e explicarmos sobre o que a palavra de Deus diz a respeito do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, eu sou seu irmão em Cristo, Enumi Santos, e esse é o seu canal EBD Views, Teologia Visual, que você sabe, nós estamos estudando a palavra de Deus através dos visuais para facilitar o processo ensino-aprendizagem. Lição de número 9, meus irmãos, que tem esse título, que é essa pergunta sobre quem é o Espírito Santo. E o nosso texto áureo diz, ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. E a verdade prática nos diz, é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Tá? Meus amados, nosso gráfico esboço está dividido assim, o Consolador, né? E vai falar sobre o outro Consolador que Jesus disse que enviaria, o Paráclito e seu uso no Novo Testamento. O segundo ponto diz sua deidade, atributos e obras. No terceiro ponto nós temos heresias antigas e novas. As primeiras heresias, que fala dos arianistas, tropicianos, pneumatomacianos, né? As heresias da atualidade, Espírito Santo em outras religiões, tá bom? Vamos lá, meus queridos, para nós ganharmos tempo aqui na nossa ministração. Você sabe que o nosso estudo, a leitura bíblica em classe, está baseado em João capítulo 14 e capítulo 16, né? Capítulo 14, versículo 16, 17, 26 e capítulo 16, versículos 7 a 14, tá bom? Eu preparei, meus irmãos, um gráfico que fala sobre a pessoa do Espírito Santo, ou as atuações, ou como o Espírito Santo é conhecido nesse texto, tá? Você vai perceber aí que esse gráfico, ele aborda tudo isso que está aqui na lição e acrescentamos mais algumas coisas, ou seja, esse gráfico até praticamente o ponto 7, porque são 10 pontos, até praticamente o ponto 7 ou 8, voltado para João 14 e João 16, tá? Conforme está na lição. Aí, então, eu vou abordar esses pontos, e aí nós, então, fechamos o tópico 1, né? Veja que você explicando esse gráfico e trazendo mais subsídios para ele, você explica todo o tópico 1, né? Então, olha só, o Espírito Santo é Consolador. Segundo, Espírito verdadeiro. Terceiro, Espírito invisível, ou ele é invisível. Quarto, ele é irreconhecível para o mundo. O quinto ponto, ele é morador permanente. Tá bom? Então, quando diz aqui que ele é o Consolador, na nossa lição aparece a palavra Paráclito, né? Que nós vamos ver daqui a pouco o que é Paráclito. Mas é importante dizer aquilo que Jesus falou, eu enviarei um outro. E aqui o nosso comentarista, claro, ele fala da diferença das duas expressões. Quando ele diz um outro, a palavra allos é da mesma espécie, um outro da mesma espécie, diferente da palavra héteros, que está falando de outro completamente diferente. Aqui, no original, não é usada a palavra héteros, mas sim a palavra allos, para dizer que é um outro da mesma espécie. Meus irmãos, por que isto? Porque já temos explicado aqui bastante sobre isso, das atuações da divindade. No início, Deus
o Criador de todas as coisas, certo? Depois o homem peca, acontece a queda, acontece a necessidade de redenção. Então o Verbo se fez carne, Deus habita entre nós, o Emmanuel, né? O Deus conosco, habitando aqui entre nós, né? Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo morre, ressuscita, passa 40 dias aqui nesta terra, mas ele volta para o Pai. Antes disso, ele diz que enviaria um outro Consolador. Esse outro aqui é um outro da mesma espécie, só que agora é Deus se revelando através do Espírito Santo, porque nós aprendemos nesta lição e na palavra de Deus que o Espírito Santo não é um ser criado, não é um anjo, como dizem os islâmicos, mas ele é Deus. Então, quando Jesus coloca assim, quando ele usa essa expressão outro, ele está se colocando em pé de igualdade com esse outro. Agora, tem coisas que nós só podemos explicar com nossas palavras, mas elas são completamente limitadas naquilo que se fala da compreensão a respeito de Deus. Por que isso? Porque Jesus disse que iria para o Pai. Mas, ao mesmo tempo, Jesus disse que estaria com os discípulos. Como é que Jesus estaria com os discípulos, meus irmãos? Ele estaria com os discípulos através do Espírito Santo. Por isso que ele tinha que ser igual, né? Eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Espírito que estará convosco todos os dias. Então, por isso que é importante nós entendermos a figura desse Paráclito, né? Que aqui na nossa lição, ele diz que o Paráclitos, essa palavra, significa aquele que está ao lado, aquele que está próximo. E depois ele vai adquirir uma conotação de defensor, advogado, auxiliador, ajudador. É importante que se entenda isso, meus irmãos, porque que o Espírito Santo tem essas atribuições. Porque aqui nós estamos falando de um tribunal. A Bíblia diz que nós temos um acusador que nos acusa de dia e de noite. O Espírito Santo, portanto, é o advogado. É aquele que vai estar conosco. É aquele que vai nos consolar, nos ajudar, nos fortalecer quando nós erramos, quando nós pecamos. É o Espírito Santo que opera em nós o processo da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é muito importante o papel do Espírito Santo e que, ao meu ver, nesses últimos tempos tem sido banalizado, porque para muitas pessoas o Espírito Santo é só para falar as línguas que são mais do que estranhas, os trejeitos, fazer todas aquelas coisas que a gente está vendo acontecer nos dias atuais, quanto que o papel verdadeiro do Espírito Santo não está sendo feito nessas igrejas. Isso é importante nós pontuarmos, tá bom? Segundo requisito, ou segundo ponto importante sobre o Espírito Santo em João, aqui na segunda leitura bíblica, não é? Ele é o Espírito da verdade, o Espírito verdadeiro, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que Espírito da verdade? Porque como ele vai levar o homem a Cristo, preste atenção, nesse sentido, nós podemos dizer, vamos ver aqui adiante, que ele é o guia. Por quê? Porque ele vai levar o homem a Cristo. Ele é responsável por guiar, conduzir os seres humanos à verdade da revelação de Cristo. Por isso que, nesse sentido, ele também é glorificador. Por quê? Porque ele vai glorificar a Cristo. É muito importante isso. O Espírito não é espírito de confusão. O Espírito Santo não é espírito de engano, o Espírito Santo não é espírito de mentira, como tem acontecido nos últimos dias.
Então, se é o Espírito que está profetizando, vai acontecer porque é palavra de Deus. Agora, se não é o Espírito, se é o espírito humano ou se é espírito demoníaco, pode ter certeza que não vai acontecer. Tá bom, meus irmãos? O Espírito não é espírito da mentira, é espírito da verdade. Outro ponto importante, o Espírito, ele é invisível. Diz aqui, no Jesus falando, né? O mundo não pode receber porque não vê. Ou seja, o Espírito Santo não pode ser visto. Na verdade, ninguém vê o Espírito Santo. Mas essa questão de ver aqui é de ter a presença dele na nossa vida. O mundo não tem a presença do Espírito Santo. Por isso que não vê, por isso que não sente, por isso que não é perceptível. Esse é o ponto aqui. O Espírito Santo não pode ser visto por ninguém, mas pode ser perceptível quando ele está agindo no coração da pessoa. Tá bom? Outro ponto importante sobre o Espírito Santo. Ele não seria reconhecido pelo mundo, ele é irreconhecível para o mundo. Jesus diz, não pode receber porque não o conhece. É por isso que o homem natural não conhece as coisas do Espírito. É por isso que o homem natural não sabe, não entende as coisas do Espírito. E a gente vê muita gente aí falando muita heresia, bobagem, tolice a respeito do Espírito. Por quê? Porque não conhece o Espírito. Pessoas que se dizem usadas pelo Espírito Santo, mas não são, que dizem profetadas, que dizem falsas profecias, não conhecem o Espírito Santo de Deus também. Esse é um ponto importante, meus irmãos. Tá? Outro ponto aqui importante, o quinto ponto. Ele é um morador permanente. Veja que tudo isso está em João 14. João 14, 17 diz, o Espírito Santo habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo fará morada em nós, que foi um desejo que Deus teve desde o início. Faça um tabernáculo para que eu habite no meio de vocês. E aí vem Jesus dizendo o seguinte, destrua esse tabernáculo e em 3 dias eu reconstruirei. Destrua esse templo e em 3 dias reconstruirei. E o templo foi reconstruído em 3 dias, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e deixou esse conceito de que agora nós somos o templo do Espírito Santo. E Paulo entendeu isso muito bem quando ele diz, vós sois templo do Espírito Santo. Para que templo do Espírito Santo? Para que ele habite. Somos a habitação do Espírito, irmão. Isso é coisa maravilhosa. É por isso que o Espírito vai transformando a nossa vida, vai nos santificando, vai nos trazendo aquela atmosfera espiritual. Por que isso? Porque um dia nós queremos ver o Senhor. Um dia, quando Ele se manifestar, nós veremos Ele como Ele é. Só que a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Quem opera o processo da santificação no homem é o Espírito Santo de Deus. E por que que as pessoas relegam o Espírito Santo a somente línguas estranhas, a somente esquisitices, unções de todo tipo, né? Unção da lagartixa, unção do aviãozinho, unção do reteté e tantas outras coisas, mas não trabalham o fruto do Espírito, que é através da santificação. Isso só pode acontecer quando há uma morada do Espírito Santo de Deus em nós. Vamos dar continuidade. Olha aqui, ó, outro ponto importante do Espírito Santo ainda aqui em João 14, 26, é que este Espírito, ele seria o ensinador, ele seria o nosso professor. Por quê? Diz assim, ó, aquele Espírito, aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo seria aquele que iria ensinar todas as coisas. É muito importante nós termos o Espírito Santo como nosso professor. Há tantas coisas que às vezes a gente vai ler e a gente não entende, e você pode às vezes pesquisar em vários livros, buscar vários comentários teológicos e não vem a explicação.
mas em oração, em busca, o Espírito Santo fala conosco. Isso é maravilhoso, meus irmãos, quando o Espírito Santo nos ensina a palavra de Deus. Mas ele também, segundo aqui João, Jesus, né? João escrevendo, diz que ele seria o recordador, ou seja, o memorizador, ou aquele que iria lembrar, fazer lembrar de tudo que Jesus tinha dito. Isso aqui também é outra coisa muito importante. Meus irmãos, eu não sei se eu vou saber explicar isso para vocês, mas quando Jesus disse assim, olha, a minha palavra está em vocês. Porque a palavra está em tanto lugar, não é? A palavra está aqui, ó, num livro escrito, né? A palavra está aqui em um aplicativo. A palavra está em vários lugares. Mas certamente o melhor lugar para a palavra estar é aqui dentro. É aqui no coração. Por isso que Jesus diz, a minha palavra está em vocês. E é interessante que quando você vê, não é, esses evangelhos escritos, eu não acredito, como acontece ali na série The Chosen, em que Jesus vai falando e né, Mateus vai escrevendo as coisas ali, ainda que em pequenos recortes, alguns dizem que pode ter sido verdadeiro aquilo, eles anotaram em pequenos recortes, mas você tem aqui textos enormes, grandes sobre a vida de Jesus, sobre o que ele falou. A minha pergunta é como esses homens lembraram de tudo isso? Porque eles não foram anotando na hora. Vocês sabem disso, os evangelhos foram escritos muito depois da morte de Jesus. Como eles lembraram, meus irmãos? Eles lembraram de tudo que Jesus tinha dito, porque Jesus tinha dado para eles o Espírito Santo. Glória a Deus. Agora, esse princípio está também vigente nos dias atuais. Por quê? Porque eu e você podemos esquecer. E isso é um problema. Atenção, isso é um problema. Deus diz que Israel pecou porque esqueceram de tudo que ele tinha feito por eles. E por isso que veio as provas. E por isso que eles foram levados cativos. Porque esqueceram de Deus e adotaram outros deuses e Deus puniu eles. É um problema isso, meus irmãos. Por isso que Hebreus, capítulo 2, ele fala exatamente sobre isso, que a gente não se afaste, que não haja um coração mau, para a gente se afastar de tudo aquilo que foi falado, que foi escrito, que foi dito. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, meus irmãos, ele seria esse que iria lembrar. Outro ponto importante, ele é o autor do novo nascimento. Né? Já está aqui em João 3,5. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, é o Espírito Santo que vai pegar a palavra, essa palavra que você prega para as pessoas, porque você é limitado. Eu sempre digo isso. Quando a gente evangeliza, faz esse trabalho, eu sempre digo isso, Senhor, nós somos limitados. Mas é o teu Espírito Santo que vai pegar essa palavra, fazer entrar naquele coração. É como uma água, vai jogar aquela semente vai brotar, vai nascer e vai mudar aquela vida. Vai dar uma nova vida. Glória a Deus. Esse é o papel do Espírito Santo. Mudar a vida das pessoas. Você imaginou uma pessoa que era bandido, assaltante, matava, uma pessoa que cultuava entidades, demônios, aquela pessoa é liberta pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só Deus para fazer isso. Aquelas pessoas que eram de outras religiões completamente opostas ao cristianismo, que perseguia, e de repente o Senhor se manifesta ali com a sua palavra, o Espírito Santo faz germinar naquela pessoa a palavra e ela nasce de novo. Aleluia! O Espírito Santo também é santificador, né? Diz assim, Tessalonicenses 2,13, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação
pela santificação do Espírito e fé na verdade. É o Espírito Santo quem nos santifica. Porque, meus irmãos, nós estamos sendo preparados para o grande encontro com o nosso Deus. E o nosso Deus é santo. E sem a santidade ninguém vê o Senhor. Por isso que a gente precisa ser santificado. Então, nós precisamos orar, Espírito Santo, santifica a nossa vida, santifica o meu pensamento, santifica o meu olhar, santifica o meu falar, santifica o meu andar, santifica o meu agir. Aleluia! É para isso que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também é o dador. Dador aqui é aquele que dá por direito, né? É um termo jurídico, aquele que doa, aquele que dá por direito os dons espirituais. Não porque a gente mereça, mas o Espírito Santo faz isso. Então, por isso que 1 Coríntios diz que o mesmo Espírito dá a fé e o outro poder de curar, o outro poder para fazer milagre, outro recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, eu quero apenas incentivar vocês a usar esse mapa, esse gráfico aí, para você poder ministrar esse ponto 1, que é muito importante. Dito isto, meus irmãos, nós vamos lá para o ponto 2, tá? O ponto 2 da nossa lição, que fala sobre a deidade do Espírito Santo, ok? No caso, a divindade do Espírito Santo. Olha aqui, nós temos aqui algumas manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Por exemplo, ele cita aqui o caso de Sansão, quando o Espírito Santo se apossou dele, e eu quero trazer para nós a questão dessa posse do Espírito Santo sobre Sansão, no sentido de poder. Fazer a conexão, tá bom? Do que Jesus disse. Vocês receberão poder. Poder ali é dínamos, ou seja, como se fosse uma explosão. Então, quando o Espírito descia sobre Sansão, se apossava dele, era como se fosse aquela explosão de energia, de poder, para que ele pudesse fazer a obra que Deus determinava a ele para fazer. Agora, o Espírito foi dado para nós para realizar as obras do Senhor com poder, inclusive em nós mesmos, né? Confrontando a nossa carnalidade, confrontando os nossos pecados, para que a gente tenha poder sobre esta carne que não morre, não se converte, mas ela é dominada pelo Espírito Santo. Esse aqui é um ponto muito importante. Meus irmãos, para esse tópico todo aqui, eu trouxe, então, um gráfico que é um gráfico resumido, né? Aqui eu coloquei ele desse jeito, mas ele tem mais coisas e não adianta a gente colocar tudo aqui, tá? Ele é um gráfico que fala sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, né? Inclusive tem a parte dos símbolos do Espírito Santo, né? Pomba, o azeite, a água, tudo isso tem lá, nesse gráfico maior. Só que eu trouxe aqui ele resumido para a gente entender esses 4 pontos. Divindade, personalidade, atributo e obras. Tá? E tudo isso está aqui dentro desse tópico. Olha só, meus queridos. Divindade. Como é que a gente pode falar da divindade, da deidade? Ela está provada pelos nomes que relacionam ele em pé de igualdade com os outros membros da Trindade. Você confere isso lá em 1 Coríntios 6, 11, tá? É o que eu disse a respeito daquilo que Jesus também falou, sobre o halo, né? O outro da mesma espécie. O Pai vos enviará o Consolador, quer dizer, o outro da mesma espécie. Então ele está se colocando em pé de igualdade ali, tá? Provada pelos nomes que apresentam, realizando obras que somente Deus pode fazer, e aí você vê isso aqui no texto de Romanos, capítulo 8, versículo 15.
Por exemplo, esse texto diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Nesse sentido, o Espírito Santo é aquele que nos conecta com Deus através da doutrina da adoção, porque antes nós éramos criaturas de Deus, tá bom? Vivíamos afastados do Senhor, mas agora nós somos adotados na família de Deus, e quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Olha só, em relação aos atributos, você tem aí esses atributos incomunicáveis de Deus, né? Que também estão no Espírito Santo, tá? Onisciência, onipresença, onipotência, respectivamente, 1 Coríntios 2, 10 a 11, Salmos 139, 7, Gênesis 1, 2, quando diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, tá bom? Na obra da criação, isso aqui que é importante, eu sempre tenho dito isso, Deus é o Criador de todas as coisas, mas a Trindade está lá presente também. A verdade que foi, né, o que a gente falou a respeito disso, ele é o Espírito da verdade, mas está lá também em 1 João 5,6. Santidade, santidade. Então a santidade também é transmitida, não é? A gente tem a santidade através do Espírito Santo. A vida abundante, a sabedoria, está lá em Isaías 40, 13, tá? Meus amados, em relação à personalidade do Espírito Santo, nós temos pelo menos essas três coisas aqui que são importantes. Sempre temos falado sobre isso, sobre a personalidade, o conceito de pessoa, tá, meus irmãos? Porque o conceito de pessoas não pode ser uma coisa individualizada ao extremo, porque se for isso, então nós temos aí um triteísmo, né? Sempre tenho dito isso aqui, tá? Então, para que alguém seja considerado pessoa, você tem aí esses três pontos importantes, essas três atribuições: intelecto, vontade e sensibilidade. Intelecto significa dizer a capacidade de pensar, de raciocinar. Então, ele é inteligente, ele raciocina, né? Ele é inteligente, ele raciocina, ele pensa. Então, não é uma força da natureza, ele não poderia ser uma força da natureza ou uma força ativa de Deus, como diz os testemunhas de Jeová, tá? Ele tem vontade, ou seja, volição, ele tem vontade própria, ainda que essa vontade própria também esteja em consonância com os membros da Trindade. Aí você, toda vez que a gente for, viu, irmãos, personalizar ou individualizar as pessoas, a gente precisa fazer isso, mas dentro daquele conceito que a gente já estudou da pericorese, você se lembra? Da harmonia das pessoas da Trindade. Nenhum deles faz nada sem o consenso dos demais. Então, quando ele diz que ele tem vontade própria, ele está agindo sobre a égide do Pai, do Filho, né, de Deus, de Jesus. É isso que a gente precisa entender. Ele também tem sensibilidade. Sensibilidade aqui é o sentido de sentimentos, de emotividade, de emoções. Então, ele ama, ele pode se entristecer, Romanos 15, 30, Efésios 4, 30 também, né? Você vê que o Espírito, por exemplo, ele intercede com gemidos inexprimíveis, né? Romanos 8, você se lembra disso. Então essa é a personalidade do Espírito Santo, que é a mesma do Pai, que é a mesma do Filho, tá bom? Não é uma personalidade própria, é uma personalidade em conjunto. É isso que precisa ser entendido, tá? E aqui você
Também tem as obras do Espírito, que já mostramos a questão da criação, ele estava presente na criação. Ele inspira, fala das Escrituras que são inspiradas, né? Pedro fala sobre isso. Ele é responsável por gerar Cristo na sua encarnação, né? Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que regenera o homem, ou seja, que faz o homem uma nova criatura. Também já falamos sobre isso aqui. Ele é aquele que consola, né? O nosso consolador, porque vivemos um mundo de angústia, de tribulação, então vem aflição para tudo quanto é lado, e aí o Espírito Santo nos consola. Ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, acabei de falar isso. E também outra obra do Espírito Santo é a obra da santificação, que já falamos aqui para os irmãos, tá bom? Então, esses pontos aí, meus irmãos, estão falando dos atributos do Espírito Santo, né? E aqui tem, falando das suas outras obras, ele é aquele que guia o povo, ele é o Senhor da igreja, ou seja, é aquele que direciona a igreja em tudo o que ela deve fazer, tá bom? Amados, vamos aqui então para o último ponto que fala sobre as heresias antigas e as novas, tá? As primeiras heresias. Você tem aqui pelo menos essas 3 heresias: os arianistas, os tropicianos e os pneumatomacianos, tá? Nome grande, né? Mas olha só, o que dizia Ario? Que o Espírito é uma criatura, que o Espírito Santo foi criado pelo Senhor. Então, ele é uma criatura, tá? Esse conceito do Espírito ser criado também vai influenciar outras religiões que nós vamos ver aqui, tá? Os tropicianos, eu estou passando rápido porque não tem muita coisa do que falar sobre isso aqui, meus irmãos. Até porque eles já têm uma definição, né? A heresia deles já está definida. Eles acreditam nisso, que o Espírito Santo é uma criação de Deus, que é a mesma coisa que depois os Testemunhos de Jeová vão falar também, que é uma força ativa de Deus, né? Dá mais ou menos o mesmo sentido. Esses tropicianos também, eles acreditam que o Espírito Santo é um anjo ou uma criatura. Este conceito aqui dos tropicianos vai influenciar também outras religiões, especialmente o islamismo. Vamos falar sobre isso aqui, você vai lembrar do que nós estamos falando. Então não tem muita coisa a dizer sobre eles, né? Outras religiões também falam mais ou menos essa mesma coisa do Espírito Santo como uma criatura, tá? E o pneumatomacianos, né? O que é que diz ele? Ele na realidade, aqui diz que esse nome, né, significa falar mal contra, eles eram opositores do Espírito. Mas há outras traduções, meus irmãos, que diz que eles são, na verdade, o significado são matadores do Espírito, que na verdade eles são contra, eles negam completamente a divindade do Espírito de Deus, do Espírito Santo, tá bom? É bom lembrar que é mais ou menos esse aqui o conceito dos judeus hoje a respeito do Espírito Santo. Eles não acreditam e eles são completamente contra essa ideia de Espírito Santo, tá bom? As heresias da atualidade, aí você tem, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, que dizem que Jesus é uma força ativa de Deus. Mas é interessante, eu já falei aqui para os irmãos, como uma força ativa pode dar ordem? Como é que uma força, um poder como a eletricidade ou alguma coisa assim, pode ter uma personalidade? Pode falar? Porque você vê algumas vezes no livro de Atos,
essa expressão, e disse-lhes o Espírito. Por exemplo, quando foram para separar Paulo e Barnabé, é o Espírito que diz. Por exemplo, quando Pedro está ali para receber aqueles homens que vêm lá de Cornélio, o Espírito é quem fala com ele, o Espírito Santo. É por isso que nós também dizemos que Atos é Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está agindo ali em todos os momentos. Né? É importante a gente dizer isso, é importante a gente contrapor essas ideias. Terceiro ponto fala do Espírito em outras religiões, e aqui você tem, por exemplo, o islamismo, tá bom? O islamismo tem uma crença estranha, mas para eles, para o islamismo, o Espírito Santo é um mensageiro, tá bom? Um mensageiro como, por exemplo, Gabriel, que foi usado para auxiliar, inclusive, o profeta Mohammed, o profeta Maomé. Né? Então, para eles, o Espírito Santo é um mensageiro. Do mesmo jeito que o mesmo Gabriel foi, e eles citam alguma coisa no Alcorão, tem alguma coisa falando sobre isso também, quando ele vai anunciar a Maria que ela ficaria grávida de Jesus. Tá? Então, meus irmãos, essa é a ideia deles. O Espiritismo tem também uma doutrina sobre o Espírito Santo. O Espiritismo, meus irmãos, eles consideram o Espírito Santo uma espécie de falange de espíritos, ou como se chama, Pleiade. Essa Pleiade, essa falange, é um grupo de espíritos que são chamados espíritos puros, que agem com propósitos específicos segundo Deus. Ou seja, são espíritos de pessoas evoluídas, espíritos de pessoas santas, que agem numa perfeita sintonia, tá? Como se fosse uma falange, como se fosse algo que eles estão ali juntos. Essa é a ideia do Espírito Santo segundo o Espiritismo. Mas a refutação é tudo aquilo que nós já explicamos, porque para nós entendermos o erro, a gente precisa explicar o que é o correto. Né? Então, o correto é tudo isso, por isso que o nosso comentarista fala de tudo isso daqui, tá bom? O Espírito Santo, ele ficaria conosco, ele é Deus, acima de tudo a gente precisa entender que ele é Deus, que ele veio para testificar de Cristo, que ele veio para glorificar a pessoa de Jesus. Meus irmãos, eu agradeço vocês terem nos ouvido até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deixe aí os seus comentários, tá? Faça essa gentileza. Pode ser suas perguntas, seus comentários. Tudo é muito bem-vindo para abençoar este canal. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.